Fala, meus queridos alunos do sexto ano. Eita, deixa o professor arrumar aqui, né? Tá desengonçado, professor todo. Que saudade de vocês. Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Tô com muita saudade dos senhores e das senhoras. Vocês estão no A, B e C. Tô com muita saudade de vocês. Vocês fazem falta na minha vida. Nunca imaginei o tamanho da falta que vocês iriam fazer na minha vida, né? Eu aprendo muito com vocês, né? A gente sorri muito, a gente desenvolve muito, né? Então, esse ano, esse tempinho que nós passamos junto, vocês foram importantes na minha vida, demais, né? Então, como a gente não pode parar tudo, nem devemos fazer isso, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, que é a coisa mais importante que tem, né? Ainda mais no aconchego do nosso lar, isso que é importante, né? Fica mais gostoso ainda, né? Estudar no aconchego do lar, tá? Nós vamos ver agora a parte da raiz quadrada de número natural. Olha o que o professor falou, raiz quadrada de número natural. Professor, não vai ter um slide? Professor, você não vai estar no quadro? Não, essa aula de hoje, ela vai ser uma aula, vou até pegar aqui, orientada. Professor, o que é uma aula orientada? Então, eu quero que todo mundo abra o livro, primeiramente, antes de falar que é uma aula orientada, abra o livro na página 60. Na página 60 vai estar lá, raiz quadrada de um número natural. Todo mundo conseguiu abrir o livro na página 60? Então ele vai dizer como é que você vai calcular essa raiz quadrada de natural. Ele vai dizer, aqui no livro não traz, mas eu vou falar para vocês o seguinte, qual é o inverso dessa raiz quadrada de número natural? Qual é a operação inversa? Beleza? Mas antes disso, o que é uma aula orientada, professor? Você quando está assistindo alguma coisa no YouTube, ou no Instagram, no Facebook, qualquer rede social, quando você vai estar fazendo uma experiência ou está assistindo um vídeo ensinando você a fazer alguma coisa, concorda que ele está te orientando a fazer alguma coisa, né? Então, nesse momento nós vamos fazer juntos o que nós fazemos em sala, né? De que forma? Professor, não tem como a gente ler todo mundo junto aqui. Queria muito que tivesse um programa onde todos vocês aparecessem na minha tela, que a gente pudesse conversar e trocar essas ideias sobre esse conteúdo. Porém, o recurso do professor é limitado, então não tem como a gente fazer isso agora, tá? Mas quem sabe no futuro, tá? Então, presta atenção. Olha só a primeira orientação que eu vou dar para vocês. A primeira orientação vai ser ler o primeiro parágrafo. Quando você ler o primeiro parágrafo, você vai ver o seguinte, anotem a primeira orientação, ler o primeiro parágrafo. Só ler o primeiro parágrafo, que começa na página 60, apenas raiz quadrada de número natural, do tópico raiz quadrada de número natural. Olha o que o primeiro parágrafo diz para vocês. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Vamos ler junto. Eu vou lendo e vocês vão olhando aí, tá? Vamos fazer uma leitura aí compartilhada, eu e vocês. Então todo mundo pega aí página 60, raiz quadrada de número natural. Olha o que o livro diz para nós. Podemos dizer que a raiz quadrada de um número é a operação inversa à potência, quando o expoente é 2 na potência. Lembra que na potência, quando nós estudamos a potência, o expoente é aquele númerozinho que vai lá em cima, 2 ao quadrado, ou seja, 2 elevado a 2, né? Que nós chamamos de 2 ao quadrado. Aquele número 2 ali é o expoente, que daria 4, né? 2 vezes 2, 4. É o expoente. Então, quando eu tenho uma raiz quadrada e o índice dessa raiz é 2, o índice é a mesma coisa que o expoente na potência, tá? O índice é 2, nós chamamos essa raiz de raiz quadrada, tá ok? Vamos dar início, vamos dar prosseguimento. Isto é, quando o número está elevado ao quadrado, assim, ao calcular a raiz quadrada de um número, estamos encontrando a base do expoente. Como 12 elevado ao quadrado é igual a 12 vezes 12, que é igual a 144,
Então, a raiz de 144 vai ser quanto? 12. Aí ele fala o seguinte, quando queremos calcular a raiz quadrada, devemos nos perguntar duas coisas. Olha só. Então, você tem uma raiz quadrada lá. Raiz quadrada de um número qualquer, natural, tá? Ele manda você fazer duas perguntas antes de resolver. Que número elevado ao quadrado apresenta esse resultado? Ou ainda, você pode perguntar, que número multiplicado por ele próprio vai dar o resultado? Essa é o mais importante. Toda vez que você olhar para uma raiz quadrada, você tem que perguntar qual é o número multiplicado por ele mesmo que vai dar o número que está perguntando na raiz quadrada. Tá? Então, exemplo, 81. Qual é a raiz quadrada de 81? Qual é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 81? Aí você pensa, 9 vezes 9. 9 vezes 9 é igual a 81. Se é igual a 81, 9 vezes 9 é igual a 81, a raiz quadrada de 81 é quanto? 9. Olha só que interessante, né? Então, vamos continuar a nossa leitura. Nessa parte a gente fala sobre a nomenclatura da raiz quadrada. Olha só que interessante. Vamos ler juntos, tá? Vamos lá. Coloca o olho no livro aí. O símbolo utilizado para representar a raiz quadrada é esse símbolozinho que vocês estão vendo aí, né? É o símbolo de raiz, que chamamos de radical. Contudo, também podemos encontrar esse símbolo com um pequeno número 2 em cima. Então, se ele não tiver o 2 ou se ele tiver o 2, equivale à raiz quadrada. Tá ok? Não necessariamente tem que ter o 2 para dizer que é uma raiz quadrada. Tá? Então, pode ter ou não o 2 como seu índice, representado o 2 como índice na sua raiz. Pode ou não ter. Beleza? Então, dando seguimento, então. Contudo, também podemos encontrar esse símbolo com um pequeno número 2, chamado de índice, em sua parte superior esquerda. Pode ou não, o 2 está lá, mas toda vez que você tiver uma raiz que não tiver nenhum índice, nenhum númerozinho, ela é uma raiz quadrada. E também quando esse número 2 aparecer como índice da raiz, é chamado de raiz quadrada. Olha só, a raiz quadrada de 81, por exemplo, está na página 61, ó, primeira parte, primeira frase aí da página 81. Está dizendo assim, lê comigo. A raiz quadrada de 81, por exemplo, pode ser representada de duas maneiras. Como assim de duas maneiras, professor? A raiz quadrada de 81 é igual a 9, tudo bem. Mas você concorda que não está aparecendo um 2 aí? Quer dizer, então, o seguinte, que se, como eu expliquei há pouco tempo, pode ou não aparecer um índice 2, mas mesmo assim vai ser uma raiz quadrada. Tá ok? Mesmo assim vai ser uma raiz quadrada. Tá? Olha aqui, ou raiz de 81, olha o 2 aí no índice aí aparecendo pra gente. É igual a 9. Então, essa raiz e a outra raiz são raízes quadradas. Beleza? Vamos prosseguir nossa leitura. Entretanto, a forma mais comum de se representar uma raiz quadrada é sem utilizar o índice 2. Então, na maioria das vezes, você não vai ver um índice 2 lá. Mas você já sabe, quando não tem um índice, quando não tem um número indicando qual é o tipo de raiz, né? Qual é o grau daquela raiz, quer dizer o seguinte, que aquilo ali é uma raiz quadrada. Ok? Olha só esse desenhozinho aí que está nesse balão. Ele vem falar quais são as partes das raízes para mim, para nós, né? O índice é o númerozinho que vai no lado esquerdo superior à raiz. O radical, o radical é o quê? Esse desenho, símbolo da raiz, quer dizer, radical, é o símbolozinho da raiz, tá? E o radicando é um número que vai dentro do radical. Olha só, o número que vai em cima do meu radical é meu índice. O que vai dentro do radical, ou seja, do meu símbolo, chamamos de radicando. Nós chamamos ele de radicando. E o resultado é a raiz. Tá aí, ó. Raiz quadrada de 81 é igual a 9. Então, qual é a raiz de 81? 9. O resultado
O nome que se dá ao resultado de uma raiz quadrada é raiz. Qual é a raiz quadrada de 81? Qual é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 81? Olha só então, quando você vai resolver uma raiz quadrada de 100. Qual é o número que você vai multiplicar por ele mesmo que vai dar o 100? Ou seja, que vai dar o radicando. Então, 10. Por que 10, professor? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, a raiz quadrada de 100 é quanto? 10. Ok? Dessa forma, quero que vocês, então, façam novamente essa leitura, tá ok? De uma raiz quadrada de um número natural, sabendo que ela é o inverso. Olha só, a raiz quadrada, ela é uma operação inversa de uma potência quadrada. Eu falei para vocês no início. E tá no primeiro parágrafo aí da página 60, começando a partir da raiz quadrada de um número natural. Tá? Então, queridos, olhem só. Tem um exercício na página 61, exercício 11, e na página 62, exercício 12, 13, 14, 15 e 16. Gostaria muito que vocês parassem um pouquinho agora. Depois, só vão resolver esse exercício depois que vocês fizessem a leitura pelo menos 2 ou 3 vezes sobre o que é uma raiz quadrada de número natural e como resolver ela. Professor, eu quero assistir o vídeo de novo, quero acompanhar com você essa leitura. Acompanhe, então, volte o vídeo, acompanhe a leitura, tá? Então, leia de novo, não tenha dúvida. Aí, assim que você tiver tranquilo, sabendo o que é uma raiz quadrada de número natural e sabendo todas as partes dessa raiz quadrada, o que é um índice, o que é o radicando, que é o número que vai dentro do radical. O radical é o símbolozinho, né, que representa uma raiz, e o resultado a gente dá o nome de raiz. Então, a partir disso daí, você vai pegar e vai resolver o exercício 11, que está na página 61, exercício 12, 13, 14 e 15 estão na página 62. Vamos resolver esse exercício, que vai falar só sobre raiz quadrada. Vai falar só sobre raiz quadrada. Tá ok? E, professor, mas, caramba, eu vou ter que fazer tentativa e erro? Como é que eu vou achar raiz quadrada de 49? Qual é o número que eu vou multiplicar por 49? Ou, qual é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar o 49? Eu sei que é o 7. E eu sei que você também sabe. Porém, vale a pena vocês trabalharem a tabuada. Olha como é que a tabuada é importante. Está nos acompanhando desde multiplicação. Desde o 5º ano, vocês estão utilizando a tabuada. E não vai ser agora que vai ser diferente. Então, vale a pena vocês trabalharem a tabuada. Beleza? Então, quem não tem a tabuada no caderno, eu passei no começo do mês. Todo mundo tivesse tabuada no caderno. E eu sei que a maioria tem. Ou todos deviam ter. Tá? Então, já que não tem agora, vamos fazer a tabuada do 1 até o 10. Do 1 ao 10. Fez a tabuada, vai lá e resolve o exercício, porque a tabuada vai te auxiliar a resolver a maioria das questões de raiz quadrada. Tá ok? Um grande abraço. Façam o exercício, tá ok? Façam as anotações necessárias no caderno. E não esqueçam jamais de, toda vez que tiver dúvida, voltar ou o vídeo, a explicação, ou voltar no livro, tá? Volte no livro, tudo bem? Um grande beijo, um grande abraço, queridos. Façam esse exercício, tá ok? Pode fazer no livro, tem espaço aí, faça ali no livro mesmo, tá bom? Se você quiser. Ah, professor, não quero utilizar o livro, rabiscar meu livro todo. Então, vou colocar só a resposta. Pode? Pode. Pega um rascunho, uma folha em branca, faz os rascunhos, você vai precisar fazer conta, 10 vezes 10, 12 vezes 12, armar e efetuar. Arma e efetua, resolve numa folhinha branca, coloca só a resposta no livro, a lápis bonitinho, bem caprichado. Tá ok? Ó, grande beijo. Professor, essa aula foi orientada, não teve nada de slide, não teve nada de quadro. Sim, é para nós, o objetivo dela é que nós trabalhemos a leitura, tá? A leitura, tá? Essa leitura orientada, essa aula orientada é para trabalhar a leitura, tá? E
interpretação e a compreensão. Ah, professor, só no português tem isso. Não. A compreensão e a interpretação do texto, ela é importante. Isso é a primeira coisa na matemática, é você aprender a compreender e a interpretar. Eu sei que vocês sabem. Vamos só trabalhar para que isso aí fique cada vez melhor. Tá bom? Aquele beijão, aquele abraço. Fiquem bem, estudem, tá? Coloque sua folha de rascunho do lado aí, façam exercícios, tá bom? Releiam 2, 3 vezes, é pequenininho um texto, não tem mais do que 25 linhas. Rapidinho você lê, não tem nem isso, eu acho, tá bom? Beijão, galera. E sensação matemática total, que saudade de vocês, que saudade de vocês. Fiquem bem. Beijo.